Existe profissão adequada somente para as mulheres? Ou profissões adequadas somente para os homens? No século passado, principalmente nas décadas de 40, 50, 60, existia uma certeza que o lugar da mulher era dentro de casa como dona de casa, especialmente a mulher classe média branca. A resenha dessa semana apresenta a história de uma mulher que ousou quebrar este paradigma. Olá, sou Cristiane Azevedo, este é o canal Leitura de Abelha e apresento a obra Uma Questão de Química, da escritora norte-americana Bonnie Garmus. Bonnie nasceu na Califórnia, é editora e revisora criativa, além de nadadora em águas abertas. Uma Questão de Química é o seu primeiro romance e foi um tremendo sucesso, até adaptado como série para um canal de streaming. Nesse livro, a gente conhece a personagem Elizabeth Zott. Ela é uma cientista, ela é química. Quando o romance começa, ela tem uma filha, mora sozinha e está atravessando problemas financeiros. O romance, ele trabalha com o presente e o passado. Então, gradativamente, o leitor vai conhecer a história de Elizabeth, seu pai, a história do seu irmão, como ela optou por estudar, o sofrimento que ela passou na universidade, até o momento que ela vai trabalhar num instituto. E nesse instituto de pesquisa conhecerá um outro químico muito famoso chamado Kelvin Evans. Por ser muito famoso, ele monopoliza todos os recursos daquele instituto, inviabilizando o trabalho dos demais cientistas. Elizabeth ousa a exigir mais. A partir daí, ela e Evans se tornam amigos, se aproximam, se apaixonam e vão viver um grande amor. Os dois são personagens bastante pitorescos. Ela, assim como ele, tem uma visão muito diferente da realidade e posturas também, principalmente para aquela década, final da década de 50 e início da década de 60. Como Elizabeth tem esse relacionamento com Evans, todo mundo no instituto acredita que o sucesso dela é em decorrência deste relacionamento. Até duvidam de que seus artigos sejam da sua autoria mesmo. A pesquisa da Elizabeth é sobre biogênese, a origem dos seres vivos. Eles têm um cachorro chamado 6,5, que vai ocupar um espaço essencial nessa história. Entre passado e futuro, o leitor saberá que Evans foi criado num orfanato católico e sofreu muito nesse orfanato, que esse orfanato vai esconder de Evans a sua origem, os seus pais, se estão vivos ou se estão mortos, a aptidão de Evans pela ciência desde a infância e até o momento em que Elizabeth e Evans estão morando juntos e ele sofre um acidente e morre. Elizabeth é demitida do instituto, vai ter que criar
formas de arranjar dinheiro, desde trabalhando como secretária nesse mesmo instituto, até escrevendo artigos para que outros cientistas assinem. Ela transforma sua cozinha num laboratório de química. Elizabeth e Evans tiveram uma filha, Maddie. Maddie está na idade de participar, de ir para a escola. E Elizabeth sempre prepara o almoço da Maddie. E ela começa a observar que a Maddie está emagrecendo. E ela sabe que as refeições que ela prepara para a filha tem todas as proteínas, vitaminas, fibras necessárias para ela se desenvolver. Então ela descobre que Maddie está dando seu almoço para uma amiguinha da sala de aula. E aí começa uma nova fase na vida de Elizabeth. Ela vai entrar em contato com a família desta amiga para alertar os pais que eles precisam fazer a refeição da menina. Ela descobre que essa menina é criada apenas pelo pai e esse pai é um diretor de televisão e atravessa um momento complicado da vida dele também. Ele é separado, está com a guarda da menina, precisa criar um novo programa para o seu canal de TV e não consegue cuidar das necessidades básicas da filha dele. Conversa vai, conversa vem, e esse diretor tem uma ideia de fazer um programa de TV às 5 da tarde de receitas culinárias e convida Elizabeth para ser a estrela desse programa. E Elizabeth vai revolucionar os programas de culinária da TV. O programa se chama A Hora do Jantar. Nele, Elizabeth vai quebrar aquele estereótipo da dona de casa de cintura fina, maquiada, roupa justa. Ela vai mostrar que cozinhar exige intelecto. Então, ela não vai trabalhar apenas falando os nomes dos ingredientes como nós somos acostumados a dizer: sal, açúcar, óleo. Não, ela vai usar os nomes das propriedades químicas daqueles ingredientes e vai estimular as mulheres de que elas são capazes de estudar, de fazer outra coisa, além de ser dona de casa. Inicialmente, vai haver muitos conflitos entre a produção do programa e a Elizabeth. Desde a questão do cenário, a roupa que ela vai usar, a maquiagem, até as propagandas. Ela vai se recusar a fazer propaganda de uma sopa totalmente industrializada. Inclusive, ela vai falar no ar que aquilo faz mal à saúde. Assim como também ela vai causar escândalos para aquela época. Quando eles descobrirem que ela é mãe solteira, porque a filha dela nasceu depois que Evan morreu e os dois moravam juntos e não eram casados. Quando ela vai dizer que é ateia, que ela não acredita em Deus. E nós vamos saber no livro por que ela não acredita. Nós vamos conhecer a história do pai dela, que está preso, que é um pastor que fazia um monte de falcatruas. A gente vai conhecer também o passado do Evans e como que a Igreja Católica usurpou os direitos dele de reencontrar com a família, de reencontrar com os bens que ele tinha. O romance entre Elizabeth e Evans é apenas um ponto de partida para todas essas reflexões, como
Uma mulher que trabalha e tem filhos tem a necessidade de uma rede de apoio, desde a escola até pessoas para ajudá-la. E Elizabeth terá com a ajuda de uma vizinha. E aí entra outra questão que aparece no livro: relacionamentos abusivos, tóxicos. A sua vizinha sofre com o marido que chega a ser nojento e violento. Outra questão que aparece muito no romance é a competição entre as próprias mulheres. Isso a gente vai ver a Elizabeth sofrendo no instituto com uma secretária e o pessoal do RH. E as próprias mulheres duvidam da capacidade de Elizabeth e fazem com que ela encontre dificuldades no trabalho. É uma leitura fluida, divertida, emocionante. Não é nenhum livro pesado sobre discussões feministas, mas é um primeiro passo para você que gosta de romances ver o quanto as mulheres avançaram em seus direitos. Mas há muito ainda a percorrer. Ler Uma Questão de Química é diversão na certa. Eu espero você semana que vem com mais uma resenha aqui no nosso canal. Tchau!